Tudo começou quando um vírus mortal, transmitido pelo toque pelo ar, chegou ao Brasil pelo Porto de Santos. Em poucos dias, a doença já havia atravessado os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais, avançando pela costa e alcançando o interior com uma rapidez avassaladora. O vírus, apelidado de febre do diabo, causava febres altas, alucinações e paralisia. Em menos de uma semana, o país estava em caos. A televisão mostrava pessoas em delírio, gritando pelas ruas das grandes capitais, enquanto hospitais e unidades de saúde colapsavam com a quantidade de infectados. Lucas era um sobrevivente da epidemia. Nascido e criado em São Paulo, ele vivia em um apartamento pequeno na Moca, bairro de tradição operária. Após perder toda a sua família para o vírus, Lucas decidiu que era hora de deixar a cidade e tentar sobreviver no interior, onde o ar era mais puro e o contágio parecia mais lento. Ele colocou alguns suprimentos na mochila, pegou uma faca e uma lanterna, e partiu em direção ao oeste, onde esperava encontrar uma comunidade isolada de sobreviventes. Conforme Lucas avançava pelas estradas desertas, testemunhava a devastação causada pela doença. Postos de gasolina abandonados, ônibus tombados nas rodovias e animais vagando pelas cidades desertas pintavam um cenário apocalíptico. A estrada era um museu do terror recente, bonecas abandonadas, mochilas rasgadas, lixo e papéis espalhados. A cada passo, ele sentia o peso de estar caminhando sobre a história de uma civilização em ruínas. Em uma noite de lua cheia, Lucas chegou a uma pequena cidade no interior de São Paulo, chamada Serra Azul. Ele encontrou um supermercado onde conseguiu alguns enlatados e garrafas de água. Porém, ao procurar mais mantimentos nos fundos do mercado, ele ouviu vozes. O som baixo e sussurrado de pessoas que pareciam estar murmurando preces. Aproximando-se devagar, Lucas encontrou um grupo de pessoas, todas usando panos sobre o rosto, o que ele imaginou ser uma tentativa desesperada de evitar o contágio. Havia 3 homens e 2 mulheres, cada um segurando algum tipo de arma improvisada, desde pedaços de pau até facões. A líder do grupo era Dona Helena, uma senhora de cabelos grisalhos e olhar severo. Quando ela viu Lucas, sua expressão endureceu. "Quem é você? Está infectado?" Lucas, cauteloso, levantou as mãos. "Não estou doente. Vim da cidade, em busca de um lugar seguro." Helena suspirou e relaxou um pouco a postura, mas ainda olhava com desconfiança. "Se não está doente, então é bem-vindo a se juntar a nós. Estamos tentando sobreviver aqui, mas o contágio já chegou até o interior. Perdemos 4 pessoas esta semana. É apenas uma questão de tempo até que tenhamos que sair daqui." Lucas passou a noite com o grupo, trocando histórias sobre o que cada um havia perdido para o vírus. Helena, por exemplo, era uma ex-professora que viu a escola inteira ser dizimada em questão de dias. Miguel, um homem jovem e forte, era fazendeiro e havia perdido a esposa e o filho. Marta, a enfermeira do grupo, contou como os hospitais ficaram incontroláveis em menos de uma semana, virando lugares de morte ao invés de cura. Apesar das histórias tristes, Lucas sentia-se grato por ter encontrado companhia. No dia seguinte, o grupo decidiu que o melhor seria sair de Serra Azul e encontrar um local ainda mais remoto, onde o vírus não tivesse chegado. Helena sugeriu o Pantanal, onde poucos moravam e a natureza poderia fornecer os recursos que precisassem. Todos concordaram e se prepararam para a longa jornada. Atravessando o interior do Brasil, o grupo testemunhou a destruição e o abandono em cada cidade por onde passavam. Os dias eram marcados por estradas vazias e florestas silenciosas, e as noites eram preenchidas com sussurros assustados e o ocasional lamento de quem ainda estava por lá, sobrevivendo nas sombras. No 5º dia de viagem, um dos membros do grupo, Marta, começou a tossir. A princípio, ela disse que era só uma alergia, mas logo vieram as febres e os calafrios. Todos sabiam o que aquilo significava, mas ninguém queria dizer em voz alta. Eles sabiam que não poderiam arriscar o contágio, então, numa decisão dolorosa, resolveram deixar Marta para trás, após ela mesma insistir que não queria ser um fardo. Helena deixou com um cobertor e água, e todos seguiram em frente, carregando o peso da culpa e da dor. Enquanto avançavam em direção ao Pantanal,
o grupo foi reduzido a 3 pessoas, Lucas, Helena e Miguel. Com cada dia que passava, eles perdiam um pouco mais de esperança, questionando se haveria realmente um lugar seguro no país. Quando chegaram à margem do rio Paraguai, Lucas sentiu um misto de alívio e medo. Haviam finalmente alcançado o Pantanal, mas sabiam que mesmo esse paraíso natural podia se tornar um inferno se o vírus chegasse ali. Eles encontraram uma cabana de madeira abandonada próxima a uma fazenda, onde resolveram se estabelecer temporariamente. A solidão do Pantanal oferecia uma falsa sensação de segurança, mas Helena continuava aflita. É uma questão de tempo até que alguém traga o vírus para cá, ela dizia, olhando para as águas tranquilas do rio como se fosse possível ver o futuro refletido ali. Uma noite, Helena chamou Lucas para conversar. Ela tinha percebido algo peculiar, uma espécie de chamado vindo da mata. Era uma sensação, uma intuição, algo que ela não conseguia explicar, mas acreditava que existiam forças antigas naquele território, forças capazes de proteger ou de destruir. Os espíritos dos antigos povos deste lugar ainda estão vivos, Lucas, ela disse. Se queremos sobreviver, precisamos pedir proteção a eles. Céticos, mas sem opções melhores, Lucas e Miguel concordaram em realizar um ritual sugerido por Helena. Numa noite de lua cheia, eles acenderam uma fogueira próxima ao rio e ofereceram pequenos pedaços de comida e água, além de folhas de arruda, que Helena dizia ter o poder de afastar o mal. Ao redor da fogueira, o grupo murmurava palavras de respeito aos antigos habitantes daquela terra, pedindo permissão para viver ali sem trazer mais destruição. A partir daquela noite, algo mudou. O silêncio do Pantanal parecia mais acolhedor, e os 3 notaram que o medo havia diminuído. Aos poucos, Helena começou a acreditar que os espíritos haviam realmente ouvido suas súplicas. No entanto, a paz durou pouco. Numa manhã, Lucas percebeu que Miguel não estava na cabana. Preocupado, ele e Helena saíram em busca dele, e o encontraram perto da margem do rio, ajoelhado e olhando fixamente para a água. Ao se aproximarem, perceberam que Miguel estava em transe, com os olhos vidrados e sussurrando palavras incompreensíveis. Helena tentou tocá-lo para trazê-lo de volta, mas Miguel começou a gritar, afirmando que via figuras sombrias no rio, dizendo que os espíritos estavam insatisfeitos. Miguel adoeceu rapidamente, em poucos dias, estava febril e delirante. Helena e Lucas, desesperados, tentaram cuidar dele, mas o vírus finalmente o venceu. Antes de morrer, Miguel teve uma visão e ele disse que o vírus era apenas o começo de uma purificação. A Terra está furiosa, e nós, humanos, somos os culpados. Lucas e Helena, abalados pela morte de Miguel, ficaram ainda mais isolados e receosos. No entanto, decidiram manter-se no Pantanal, convencidos de que partir significaria se expor ao vírus. Dias se passaram, e Lucas começou a perceber que Helena parecia cada vez mais absorta em seus pensamentos, como se estivesse em contato com outra realidade. Finalmente, Helena confessou que não conseguia mais ignorar as visões que a atormentavam. Ela acreditava que o vírus não era apenas um evento biológico, mas uma manifestação de forças que a humanidade havia negligenciado. Estamos vivendo o julgamento da natureza, Lucas, ela dizia. E só sobreviveremos se aprendermos a respeitar o equilíbrio. Lucas ouviu as palavras de Helena, mas não sabia o quanto poderia acreditar naquilo. Porém, não tinha mais forças para discutir. Ele entendia, de certa forma, que o vírus era mais do que uma doença, era o reflexo do que o ser humano havia feito com a natureza, um lembrete brutal de que o planeta tinha seus próprios limites. Com o passar do tempo, Helena sucumbiu ao isolamento e às visões. Lucas ficou sozinho na cabana, ainda esperando uma cura, ou um milagre, ou qualquer coisa que pudesse dar sentido ao que restava de sua vida. Os dias e noites se misturaram, e o som do Pantanal era agora sua única companhia. Lucas sabia que, mesmo ali, estava apenas adiando o inevitável. A vida de Lucas acabou 3 semanas após a partida de Helena. Seu último pensamento foi: espero que com o nosso fim, o planeta se cure.